Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Mudança de estratégia. Defesa de mulher que torturou empregada alega que a acusada teria transtornos psicológicos. Importunação sexual. Mulher grava homem se masturbando durante caminhada em São Luís. Estupro de vulnerável. Polícia investiga abuso contra 3 irmãs e prende casal em Santo Inês. Alerta de chuvas atinge quase todo o Maranhão. Edital sem pagamento a artistas. Repercute na capital maranhense. Caravana circense leva espetáculos gratuitos à Baixada Maranhense. STF suspende processo e mantém mandatos de vereadores em São Luís. UFMA abre chamada interna para novas propostas de mestrado e doutorado. Com política em Felipe Clã, somente para entender, Lula determinou Deus como responsável da eleição de Camarão? Esporte, Sofia do Elibe é pódio na 5ª e 6ª etapas da Copa do Brasil de Águas Abertas. Defensoria realizará a 2ª edição da Corrida Maradefes. Congressos maranhense e internacional de atividade física, saúde e qualidade de vida acontecem em maio. Na indireta cultural com Beto Errong, o Dia Nacional do Reggae e o descaso na Jamaica brasileira. E no Rádio Opinião, a primeira mostra Direitos Humanos, Meio Ambiente e Inclusão, Ciência e Cultura nos 22 anos da Lei 10.639, com a coordenadora de pesquisa do IEMA Tamacão, Sara Valois. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes. Nesta quarta-feira, melhor dizendo, Mayra Nogueira, dia 13 de maio de 2026, hoje é o Dia Internacional do Hummus, que é aquela pasta árabe de grão de bico deliciosa. É Dia Mundial do Coquetel. Dia da abolição da escravatura no Brasil. Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Dia do Zootecnista. Dia da Fraternidade Brasileira. Dia do Automóvel. É Dia da Estrada de Rodagem. Dia de Nossa Senhora de Fátima. Dia do Preto Velho. Também batizado e levantamento do mastro, iniciando oficialmente o festejo da festa, é a festa do Divino Espírito Santo. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106, 7 horas e 19 minutos. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Confira com a gente aqui no YouTube, Universidade FM 106, também lá no nosso site, Universidade FM 106. Lá você pode baixar o nosso aplicativo oficial também. Começando com o Imparcial, Mayra Nogueira. Nesta quarta-feira, na manchete, os PT de Lula no poder. Com Brandão em Brasília, o presidente Lula selou apoio ao governador Carlos Brandão, unindo forças no lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado. Na legenda, com Felipe, Lula oficializou seu apoio à pré-candidatura de Felipe Camarão ao governo do Maranhão em 2026. Na campanha, com Orleans, encontro liderado por Criciele, pré-candidata a deputada estadual pelo PT, que recebeu pré-candidato ao governo, Orleans Brandão, reafirmando lealdade ao projeto do governador Carlos Brandão e ao presidente Lula. É isso aí. E ainda, Mayra?
Emendas PIX do Maranhão na mira do TSE, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Do TSE, desculpa. Do TSE. Exatamente. 13 de maio, entre a liberdade e a fé, resistência. Data rememora o fim do regime escravocrata e o dia de Nossa Senhora de Fátima, uma das devoções católicas mais populares entre os maranhenses. Mayra, vamos agora aos destaques do Jornal Pequeno. Nesta quarta-feira, a manchete é: Operação Amas mobiliza forças de segurança no Maranhão contra crimes ambientais e organizações criminosas. Essa operação, que reúne aí cerca de 100 agentes das forças estadual e federal em ações integradas de inteligência na Amazônia Legal maranhense, né? E ainda, Mayra? STF barra a investigação e suspende cassação de vereadores do Podemos em São Luís. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu manter suspenso o inquérito eleitoral que investiga a suposta fraude à cota de gênero na chapa do Podemos em São Luís. O julgamento terminou com um placar unânime de 4-0 e altera o cenário da decisão que havia cassado os mandatos dos vereadores Wendel Martins, Raimundo Júnior e Fábio Marcelo Filho. Fábio Macedo Filho. Nova composição, Mayra, do TSE provoca preocupação entre petistas. A posse do novo ministro Cássio Nunes Marques e André Mendonça na presidência e vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral gerou preocupação entre integrantes do PT, principalmente em relação ao combate à desinformação durante as eleições. A avaliação é de que a atuação da Corte será decisiva diante do avanço do uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Eles têm que assumir esse cargo que, de fato, né, e combater fake news, tem que fazer isso. Se não fizer, vai estar cooperando aí com forças malignas, né, digamos. Ainda, Mayra? Governo do Maranhão abre 100 bolsas de intercâmbio para estudantes da rede pública. E deputada Helena do Ailib propõe homenagens a Padre João Moana e Maria Clei Lago na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quarta-feira. Daqui a pouquinho, os destaques dos portais. 7h23 agora. Mayra Nogueira. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h24 agora, aqui com as informações do trânsito. Mayra Nogueira. A gente tem um mapa do Waze.com nos modais de vídeo da Rádio Universidade, mostrando aqui as retenções de trânsito, as principais, aqui na área Itaquibacanga, Avenida dos Portugueses, barragem do Itaquibacanga na entrada já está com trânsito retido, uma leve retenção agora no início da manhã. Avenida dos Africanos, um pequeno trecho aqui no Coroado, né, no Coroadinho, ali naquela região. Avenida São Marçal também, no João Paulo. E a Avenida dos Franceses está fluindo, tá? O trânsito por lá está fluindo. Na Avenida João Pessoa, ali já dando acesso ao Anil, alguns pontos, como a Santos Dumont, né? A Santos Dumont, para ter acesso a Casimiro Júnior,
está com o trânsito com muita retenção neste momento. E por incrível que pareça, ali no Anil, nesse trecho que vai da Cônego Tavares até a Rua Nova, né? Ali o trânsito está fluindo, né? Não está com retenção, não, né? Borges tem mais informações do trânsito, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos. Informações referentes a Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro com a Fuma. Nesse trecho dessa via, o fluxo ele é mais intenso no sentido elevado do trabalhador, para quem busca aí o sentido centro, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário ao longo da semana, quando o fluxo maior ele é registrado para quem busca se deslocar sentido centro e dessa forma acontecendo, portanto, dentro da normalidade para o horário que acontece aí ao longo da semana. Nesse mesmo trecho, mas no sentido contrário, no sentido bairro, número de veículos considerável, mas sem intercorrência, trânsito fluindo nos dois sentidos. Só no comparativo, o fluxo é mais intenso para quem busca o centro, já no bairro, comparando os dois sentidos, ele é relativamente mais leve. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 7 horas e 27 minutos agora. Notícias da cidade. Vamos lá. 7 horas e 27 minutos agora, Mayra Nogueira. Vamos aqui com o Borges Júnior, né, Borges? Vamos falar sobre essa mudança de estratégia da defesa da empresária, né, acusada de torturar uma empregada gestante. Está alegando agora que ela teria transtornos psicológicos, é isso? Exatamente, Adalberto, mudança de estratégia, defesa da empresária Carolina Estela Ferreira dos Anjos afirmou que ela pode apresentar transtornos mentais, transtornos como borderline ou dupla personalidade. A Carolina Estela Ferreira dos Anjos, ela está presa, suspeita de agredir e torturar uma empregada doméstica, a empregada grávida. A situação ocorrida registrada em Pasto Lumiar, região metropolitana aqui de São Luís, e a declaração ela foi feita pelo advogado Antoniel Oliveira Chagas. A nova linha, então, de defesa surgiu após a Polícia Civil concluir que os áudios com as supostas confissões de agressões são, de fato, da empresária. A antiga defesa, a gente lembra, abandonou o caso após relatar ameaças. A Carolina ela havia negado ser a autora das gravações, mas um laudo pericial comprovou que a voz realmente é dela, ela afirmando ter torturado a empregada. A polícia também aguarda agora a perícia de aparelho de DVR, que foi apreendido na casa da investigada. Esse dispositivo eletrônico, ele converte sinais de vídeo analógico em digital. O aparelho, então, pode conter imagens das agressões. O marido da empresária, o Yuri Silva do Nascimento, prestou depoimento e foi liberado. E, segundo a polícia, ele disse que não ter participado aí das agressões. Carolina Estela, ela está presa no complexo penitenciário de Pedrinhas. Em relação ao policial militar Michael Bruno Lopes Santos, ele segue detido no Comando Geral da Polícia Militar. É apontado como participante do crime. Os dois são investigados por tentativa de homicídio, tortura, cárcere privado e ainda crimes contra a honra. A vítima, a Samara Regina, de 19 anos, a gente lembra, ela está grávida de 5 meses. Ela contou que trabalhava como doméstica na casa da empresária para juntar aí dinheiro para o enxoval da criança, do bebê. Segundo a investigação, as agressões começaram após ela ser acusada de ter furtado o anel que seria avaliado em R$5.000. Adalberto, Mayra. Mayra Nogueira, pessoal, coisa complicada, viu? A defesa, ela fala o que ela quiser, né? Qualquer defesa de qualquer pessoa acusada tem a sua tática ali de defesa, enfim, todos têm direito à ampla
defesa e a defesa fala o que quiser, está sendo paga para isso, né? Mas a gente, obviamente, né, ninguém é tolo, obviamente, essa situação ela é totalmente esdrúxula, porque, obviamente, isso aqui é uma tática, que a defesa está adotando justamente para proteger, claro, o seu cliente, né? Enfim, cada um faz o que quer, mas está óbvio, está na cara, enfim. Acredita, o golpe está aí, acredita quem quer, né? 7h31 agora. Borges, falando agora sobre esse caso de importunação sexual. Mulher grava homem se masturbando durante uma caminhada em São Luís. Como foi isso, Borges? Mayra, a mulher, ela caminhava pelo bairro Olho d'Água, aqui na capital, quando percebeu que estava sendo seguida por um homem. O homem estava dentro de um carro, então ela decidiu gravar a situação com o celular. Nas imagens, o suspeito, ele aparece sem calças e praticando atos obscenos dentro do veículo. A polícia já identificou esse homem, é o Anderson Vitor Carvalho Ferreira, ele tem 30 anos e o carro usado na ação foi encontrado em uma sucata no bairro Tirirical. O veículo ele vai ser periciado e, de acordo com os investigadores, já há outro registro de outros casos acontecidos naquela região, casos semelhantes, parecidos, foram registrados recentemente naquela mesma região. Em uma das ocorrências, a vítima chegou a procurar abrigo em uma escola, no intuito de escapar do suspeito. A gente lembra, a importunação sexual é crime, ela inclui perseguições e toques sem consentimento, também beijos forçados e ainda a exposição das partes íntimas. Lembrando também que vídeos, fotos e denúncias ajudam aí na identificação dos suspeitos. Além da Grande Ilha, Mayra, Adalberto, cidades do interior do Maranhão também registraram casos recentes em Coroatá e Pindaré-Mirim. Homens foram presos, todos suspeitos de cometer importunação sexual contra mulheres. No Maranhão, este ano, de acordo com números oficiais aqui do estado, 26 denúncias de importunação sexual foram formalizadas entre janeiro e abril. E ano passado, 2025, foram 59 registros. Adalberto, Mayra. Pois é, Borges, só comentando rapidamente sobre essa importunação sexual, realmente é crime. Você, mulher, que estiver passando por uma situação dessa, você tem que realmente denunciar, tem que gravar, tem que fazer barulho mesmo e mostrar que isso aí é errado. E o homem tem que ter essa consciência de que é um ato libidinoso, não tem consentimento, é importunação, sim. E da cadeia. De 1 a 5 anos, 7h33, de 1 a 5 anos. Obrigado, Mayra. Borges, obrigado também. Borges volta daqui a pouquinho com mais informações aqui. Vamos para a política. Aposentado. Aposentada. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. São 7h34 agora. Vamos aqui ao nosso quadro de análise política com ele, Felipe Clã. Felipe, bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Borges e os amigos da nossa Rádio Universidade. Que dia, hein? Que dia! Dia de Amanheceu. Muitas referências, né? Um dia de muitas referências, né? Só para conferir aqui, Felipe, só para trazer de volta aqui a coisa da data, né? Hoje começa a festa do Divino Espírito Santo, né? Hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, dia de Preto Velho, enfim. E na política as coisas parece que estão começando a se destravar, né? Você já pergunta aqui, inicia perguntando, melhor dizendo, né? Lula determinou Deus como responsável da eleição de Felipe Camarão? É isso mesmo? Olha, eu às vezes tenho dó do velhinho, né? Porque, imagina, bilhões de pessoas todo dia, se Deus quiser, Deus é que se...
É uma coisa impressionante o ser humano quando quer fugir das suas determinações, seus desafios. Uma coisa eu sei, que o ministro Flávio Dino não pode reclamar, ele tem que ser satisfeito. Ficou satisfeito quando o Lula rompeu, né, com o então governador José Reinaldo Tavares, querendo obrigar ele a fazer o que ele achava que era o certo para agradar o seu amigo José Sarney. Eu não sei se é o caso aqui, mas indiscutivelmente o Lula, que é um bicho político, e nós entendemos muito bem como funcionam os bichos políticos, né? Entende que agora, no momento, não existe palanque no PT do Maranhão, né? Mas agora a bomba está no colo do Flávio Dino e Felipe Camarão. Eles não queriam ser os donos da legenda PT, pois são donos da legenda PT. Inclusive o Edinho vai estar sexta-feira aqui, né? Eu não vou poder estar lá na da coletiva, né? Mas espero que ele tenha, no mínimo, educação, porque discernimento em campanha é exigir demais, né? E vamos ver, né? O Felipe é uma pessoa decidida, parada. Só que nós vamos descobrir se ele queria mesmo ser governador ou senador, ou será que foi o padrinho dele, Flávio Dino, que obrigou o menino Camarão a ser pré-candidato ao governo do Estado. Agora, curiosamente, ontem o Lula estava abraçado, eu vou até termo, agarrado, fundão, né, lá daquele esdrúxulo, falou a palavra certa que eu estava esdrúxulo, negócio de segurança, ou seja, a solução sem presídio de segurança, mas ele estava lá colado, abraçado o tempo todo para fazer fotografia, como hoje mostrou a capa do nosso jornal parcial, o Célio Sérgio, como sempre, pontual, com uma assinatura que só ele sabe fazer nas capas de jornal do Maranhão, meu caro Adalberto. Com certeza, Célio é fora de série. Felipe, vamos fazer o seguinte, a internet está um pouquinho complicada, tá? Ela está picotando levemente. Para a gente não perder a qualidade, a gente vai chamar a dica saudável o tempo que você desconecta e conecta de novo para ver se a gente melhora essa qualidade para a gente continuar essa análise, beleza? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Vamos então, Mara Nogueira, dica saudável, enquanto o Felipe reinsere aí, né? Entra novamente na internet. Dica saudável. O consumo excessivo de açúcar pode gerar impactos negativos para a saúde e afetar o equilíbrio do organismo. Em muitos casos, está presente na rotina sem que a pessoa perceba, principalmente por meio de bebidas e alimentos industrializados. Quando o excesso se torna frequente, o corpo pode começar a dar sinais importantes. Confira agora alguns malefícios do consumo excessivo de açúcar. Primeiro, o aumento dos níveis de glicose no sangue pode sobrecarregar o organismo e, com o tempo, contribuir para o desenvolvimento de problemas de saúde. Já o ganho de peso também pode estar relacionado ao excesso de açúcar, principalmente quando associado à falta de atividade física. Por fim, o consumo frequente pode favorecer o surgimento de cáries, alterações de energia e até sensação de cansaço ao longo do dia. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab.
novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos ou gestão hospitalar. Aqui você encontra professores qualificados, ensino atualizado e uma formação que conecta você ao mercado de trabalho. Matrículas abertas. Acesse laporo.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Avenida 4, número 97, Quarto Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Política. De volta aqui com o Jornal Rádio Universidade da Análise Política com Felipe Klan, né? Felipe que reconectou a internet. E lembrando, aproveitando para lembrar que, olha, hoje tem mais análise política no Agenda Pública, tá? 13h, com Felipe Klan, vai estar eu, Felipe Klan, e também o professor de Sociologia e Ciência Política aqui da Universidade Federal do Maranhão, John Kennedy Ferreira, para fazer uma análise desse contexto político agora em 2026. Claro, esse quadro nosso, local, que é o foco, tá? Portanto, daqui a pouco, 13h, aqui no Agenda Pública, mais análise política desse quadro eleitoral maranhense de 2026. E, Felipe, retomando aqui a análise, né? Você quer saber também, o STF combinou o projeto da dosimetria com a oposição? Tá complicado isso, hein? Olha, voltando aqui, né, se a internet permitir, é cara e tem duas aqui para você ter uma ideia, mas ontem teve ventania aqui para a nossa área, entendeu? Entender, ou seja, a pressão popular, né, será que as pesquisas públicas fez os nossos supremos ministros entender que eles não são donos, que eles não são donos do Supremo Tribunal Federal? Que piada, né? Agora eles dizerem que vão diminuir as penas para que o Congresso vote e aprove a tal da liberação, né, do líder deles, o Bolsonaro, né? Né? Não tem mais sentido. Nós que diariamente tá trabalhando desde 5 horas da manhã, tá assistindo esses homens brincar de ser poder. Tudo é vaidade, tudo é como eles acreditam que Deus fez o mundo para eles. As coisas não funcionam assim. Estão caminhando este país para um lugar muito perigoso, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Agora, que está combinado, isso está. E que vai passar, isso vai passar. E que vai diminuir as penas, vai diminuir as penas. Que vão liberar a grande maioria das pessoas que estão presas, justamente ou injustamente, vão liberar. Ou seja, continuamos sendo uma piada nacional e internacional, meu caro Adalberto. Felipe, você traz aqui também, nesse comentário de hoje, uma comparação aqui da CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça, e o FGTS, é isso? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para compra de armas. Olha, ontem estava se lançando um plano nacional, né, contra o crime organizado. E ontem mesmo, né, os malandros do Congresso Nacional, assim podemos chamar, os representantes das indústrias de armamento internacional, porque a questão não é o armamento nacional, é o internacional, porque quer aprovar na CCJ da Câmara dos Deputados, né, a autorização para que as pessoas peguem o seu FGTS no aniversário, né, de cada pessoa depositante, de vez de estar comprando, de vez de estar pagando suas dívidas,
de vez estar alimentando a família ou fazendo projetos, né? Não, eles querem autorizar para as pessoas comprarem armas para nos matar, para nos assaltar. Ei, não façam isto. Nós estamos aqui olhando isto e nós não vamos permitir tamanho absurdo, né? Nós precisamos realmente, como eu acabei de falar, nós precisamos reorganizar, né, este país. E só se reorganiza tirando as pessoas que não servem para nos representar, meu caro Adalberto. Sem dúvida, Felipe. E por falar em representante, né, temos aí essa dupla, né, nova, né, digamos assim, nas eleições, né, no caso especificamente Nunes Marques e André Mendonça, que são representantes também da direita, né? Os dois aí foram indicados por Bolsonaro, né? Enfim, se é que isso tem, se isso determina, né, o que esses senhores eles façam, né, lá na Suprema Corte, né? Que a gente vê casos aí de pessoas que são indicadas por uns e acabam votando contra essas pessoas. Enfim, aí é um emaranhado de coisas e questões, né? Mas, de uma maneira ou de outra, a direita é bem representada, digamos, né, por Nunes Marques e André Mendonça agora nas eleições, né? Olha, naturalmente o Brasil caminha para este lado conservador, né, com a direita presente no poder. Isso aí é indiscutível. As igrejas evangélicas têm esta missão de transformar o Brasil num país sério. Se isso fosse fazer realmente o Brasil um país sério, com tantos escândalos, com tantos pastores, bispos, bilionários, né? Mas a grande questão é que o Nunes Marques e o André Mendonça agora têm uma missão de mostrar que aqueles que todo mundo acusa ser ligado à esquerda, ser ligado ao Lula, né, podem ser diferentes. Fica a pergunta, será que esses dois ministros vão fazer como todos que estão hoje, né, de sentar em cima dos processos, de alongar os processos, ou então de votar, por exemplo, o processo dos 3 vereadores, né, que nunca vai terminar aquilo, vai acabar o mandato e o poder e o dinheiro vai estar sendo mais forte do que a questão de uma moça, de uma mulher que foi lá e deu seu depoimento, botou a cara a tapa, né, e disse que sim, que houve um esquema. Eu, particularmente, torço que esses dois senhores entendam novamente que eles são, no máximo, empregado do povo brasileiro com um salário fabuloso, meu caro Adalberto. O futuro vai responder a nossa pergunta. Vamos ver como é que vai ser, Felipe. Felipe, para finalizar essa análise de hoje, falar de Rosena Sarney, né? Ela vai esperar mesmo pesquisa, ela está com o pé atrás, né, no caso, para justamente definir o seu caminho eleitoral, né? Olha, eu ontem escutei novamente umas 5 ou 6 pessoas, né, e li mais ou menos mais de 20 comentários, as pessoas me mandando aqui no WhatsApp, dizendo que essa eleição vai ser uma eleição incrível, diferente de todas as eleições que eu participei. Eu estou há mais de 40 anos nessa história, né? Não tem diferença nenhuma. Esse período é para isso, é para as definições, é para as pessoas mostrarem que tem capacidade. Rosiana, volta a repetir, né? Anunciou que ia se fechar com o pai dela, que é o grande matemático eleitoral, José Sarney, e com seus aliados para definir se vai ou não para o Senado, porque nós sabemos que uma campanha de Senado tem um peso muito forte, principalmente para uma mulher que, na idade dela, que enfrenta mais um câncer, ou melhor, o câncer, porque este de todos os 20 e poucos cânceres que Rosiana venceu, este é o pior de todos. Agora, ela recuou? Recuou. Por quê? Porque existe uma pesquisa que está rolando aí nos porões, entendeu? Em que diz que fulano não está bem, que Beltrano está bem, que ciclano subiu, entendeu?
Eu só quero saber quem foi que contratou essa pesquisa, que ninguém assina ela, que ninguém divulga ou registra no TRE, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. E por falar em pesquisa, viu, Felipe? Hoje tem nova rodada de pesquisa e divulgação do ambiente nacional, justamente para falar sobre a corrida presidencial. Vamos ficar nessa expectativa também, você trazer algum comentário amanhã, né? E logo mais, à 13h, aqui no Agenda Pública, com o professor John Kennedy Ferreira, nós três aqui com mais análise política. Felipe, muito obrigado e um bom dia. Até amanhã. Até amanhã e muito obrigado pelo convite e com a possibilidade de estar sentado do lado do nosso professor John Kennedy, né? Ele é realmente um craque. Vou me preparar mentalmente e espiritualmente para poder corresponder, né, a você e ao nosso. Obrigado pelo convite. Maravilha, a gente não tem dúvida disso, Felipe. Não temos dúvida. Até amanhã, então. Tchau. Até amanhã. E Clarice, Edigel, o que tu faz na defensoria? Ah, já sei, meu Deus, vem receber uma herança. Que herança? Tanta coisa que eu tenho pra resolver aqui. É a cirurgia de Chacotinha que não quer liberar. Essa confusão com esse ex-mário de arte que não quer pagar a pensão. Só a defensoria pra me ajudar. E tu vais amar o serviço, que aqui é de graça. Por isso que eu vim pra cá, que eu boto até fé na defensoria. Aproveita e segue a defensoria nas redes sociais. @defensoriama. Lá a gente fica por dentro de todas as áreas que ela atende. É coisa chique. Já tô seguindo o Fuxico Bom, a gente tem que espalhar. Defensoria Pública do Estado do Maranhão. 25 anos garantindo os seus direitos. 7h52 agora de volta com o Jornal Rádio Universidade e com Borges Júnior. Borges vai falar agora, pessoal, sobre estupro de vulnerável, né? A polícia está investigando abuso contra 3 irmãs e também prendeu um casal, isso tudo lá em Santo Inês, é isso, Borges? Exatamente, Adalberto. Policiais civis de Santo Inês prenderam um casal, esse casal acusado pelo estupro de vulnerável, registrado no próprio município. Os presos são o padrasto e a mãe das vítimas, 3 meninas. Uma das irmãs hoje tem 16 anos. Ela disse que os abusos começaram quando ela tinha apenas 9 anos. A mãe das meninas foi presa porque ela sabia dos crimes, mas ainda assim não denunciou o companheiro. Foi o que constatou aí as investigações. O caso chegou à delegacia por meio de um parente das vítimas. A denúncia foi feita por uma tia das vítimas, uma das tias das meninas. E essa tia foi quem denunciou o crime. Ela se apresentou à delegacia acompanhada das sobrinhas e registrou um boletim de ocorrência. Além dos estupros, Adalberto, Mayra, a polícia apurou também que as 3 meninas sofriam maus tratos. E agora as menores elas estão sob acompanhamento psicológico. O casal foi submetido aos procedimentos legais, depois encaminhado ao sistema prisional. O homem e a mulher, eles seguem à disposição da justiça, mas nenhum dos dois tiveram aí os nomes divulgados. Adalberto, Mayra. Faltando 6 minutos para as 8, Borges, falando agora do edital sem pagamento, os artistas repercute aí na capital maranhense. Esse não pagamento que houve aí para os artistas está repercutindo muito aí na capital maranhense, não é isso, Borges? Exatamente, Mayra, abertura de um edital da Prefeitura de São Luís, que prevê apresentações musicais sem pagamento de cachê. A iniciativa gerou repercussão entre os artistas e agentes culturais aqui da capital. A proposta ela foi lançada pela Secretaria Municipal de Turismo aqui de São Luís, intuito promover shows voluntários no mirante da cidade, espaço localizado no centro histórico aqui da capital. O projeto ele deve ocorrer entre os meses de junho e dezembro, sendo 2 apresentações mensais às quintas-feiras. De acordo com o edital, músicos, bandas e grupos culturais não vão receber remuneração pelas apresentações. O texto afirma ainda que a iniciativa busca fortalecer a cultura maranhense e oferecer também visibilidade
aos participantes. Além da ausência de cachê, Mayra Adalberto, os próprios artistas é que vão ter que bancar despesas como som, iluminação e transporte dos equipamentos, além de uma montagem de estrutura necessária para os shows. Essa medida, então, provocou debate no setor cultural, sobretudo por causa dos custos atribuídos aos músicos e também da falta de pagamento pelos serviços prestados. Tudo bem, Adalberto, Mayra, fortalecimento da cultura, mas há que se pensar também que visibilidade não paga a conta de artista, né, Adalberto? Sem dúvida, Borges. É simplesmente absurdo isso, né? Os artistas, merecidamente, têm de receber o seu salário, estão trabalhando, né? Tem gente ali, claro, como todo trabalhador, tem que sustentar sua família, e as pessoas fazem isso não é para fazer graça para os outros, não. Ali tem investimento, claro, tem gastos, tem, tem gastos, uma série de gastos. Transporte, pessoas, de equipamentos, exato, tem ensaio músicos, e tudo mais, né? Enfim, fora o seu tempo, né? Tá se dedicando ali, e a pessoa tem família. E os artistas que vêm de fora, eles também... mas ali, exatamente. Não, eu estou fazendo só um comparativo. Tem que fazer, essa comparação é, tem que ser feita. Justamente, esse que é o cerne da questão, porque artistas de fora, eles são mais valorizados do que o daqui. Essa é a realidade, a dura realidade. Exatamente, e o cachê é pago adiantado. Essas pessoas não saem de casa se não tiver pago o seu cachê. Nem porque os artistas... Exatamente, porque os artistas locais têm que ter justamente isso, né? Esse tratamento diferenciado no sentido negativo, né? Pelo amor de Deus, não existe. Agora, falando sim de coisa séria, Borges, Caravana Circense leva espetáculos gratuitos à Baixada Maranhense, pelo menos isso, né? Adalberto, é a 5ª edição da Caravana, o Circo Tá na Rua, projeto que vai levar aí atrações gratuitas, segue levando atrações gratuitas para diferentes regiões do Maranhão, e neste fim de semana a programação ela vai ser levada a moradores de Bequimão e Pinheiro. As apresentações elas acontecem sempre às 5 da tarde. No sábado agora, o encontro vai ser na Praça Juca Martins, em Bequimão. Já no domingo, o público vai poder acompanhar os espetáculos na Praça da Família, na cidade de Pinheiro. A iniciativa ela reúne números circenses, intervenções artísticas, ainda atividades interativas, todas voltadas tanto às crianças quanto aos adultos. A proposta é transformar espaços públicos em grandes picadeiros ao ar livre, também aproximar a população da cultura circense, projeto que nasceu aí a partir de ações realizadas em praças aqui da capital, em praças aqui de São Luís, já passou por cidades da região metropolitana, também por outras cidades do interior do estado, incluindo aí Imperatriz e Raposa. E neste fim de semana vai estar na Baixada Maranhense, nas cidades de Bequimão e Pinheiro. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Olha, Borges volta daqui a pouquinho para falar sobre chuva, né? E a gente emenda também com a previsão do tempo. Agora tem Rádio Ciência, não é isso, Mari? A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Isso aí, vamos ao Rádio Ciência. Método sustentável transforma resíduo de peixe em couro ecológico. Você sabe qual é o peixe mais vendido no Brasil? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pesquisa desenvolve método sustentável para transformar resíduo de peixe em couro ecológico. O Maranhão se consolidou como um dos principais produtores de peixes cultivados do Nordeste, ocupando a 6ª posição no ranking nacional, com mais de 49 mil toneladas produzidas em 2023. Mas toda essa produção gera um problema ambiental, os resíduos do beneficiamento do alimento, que podem representar até 70% do peso total do animal. As peles, especificamente, correspondem de 4,5% a 10% desses descartes e frequentemente são jogadas no lixo comum ou diretamente no meio ambiente, causando poluição.
Foi pensando nesse problema que a bacharel em Medicina Veterinária pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, Marline Garcia Franco, desenvolveu uma metodologia artesanal de curtimento da pele de tilápia do Nilo, usando apenas materiais vegetais disponíveis na biodiversidade maranhense. Bom, o curtimento da pele de peixe, ele pode atenuar, sim, significativamente os impactos ambientais do descarte irregular desses resíduos, a partir do momento em que transformamos um subproduto que é descartável lá para a indústria pesqueira, que é no caso a pele, transformando em um recurso útil e valioso, que no caso é o couro. Geralmente essas peles elas são descartadas em aterros, em rios, até mesmo em lixões a céu aberto, o que vai contribuir bastante para a poluição e para o mau cheiro. Ao reaproveitarmos essas peles, evita-se o descarte irregular e, consequentemente, reduzindo a carga orgânica no meio ambiente e prevenindo a contaminação ambiental. Então, eu poderia destacar claramente o reaproveitamento das peles para o curtimento ecológico. O processo tradicional de curtimento, que transforma peles de animais em couro, utiliza cromo, um metal pesado que pode causar impactos ambientais negativos. Já a pesquisa de Marline substitui completamente esses componentes químicos por alternativas naturais. Como agente curtente, ela utilizou cascas de cajueiro que possuem taninos condensados, substâncias naturais que transformam a pele em couro imputrescível, ou seja, que não apodrecem. Substituir materiais sintéticos ou quimicamente intensivos, como no caso do couro sintético ou do couro bovino, que é tratado com cromo, pelo couro de tilápia curtido, essencialmente de forma sustentável, ele pode trazer uma série de impactos positivos. Eu posso citar, além do aproveitamento de resíduos, como, no caso, nós sabemos que o couro de tilápia, ele vem da pele, que normalmente seria descartada no ambiente, vai evitar o acúmulo de resíduos orgânicos, que poderia causar contaminações ambientais. Posso te citar também a redução da dependência do couro bovino, que no caso, o couro de tilápia, ele vai utilizar menos recursos naturais em comparação ao curtimento do couro bovino, como por exemplo o cromo, o uso do cromo. Substituição dos materiais sintéticos que são derivados do petróleo. Esses materiais, como o couro sintético, eles são derivados do petróleo, que além de ser altamente poluentes na sua produção, já no caso o couro da tilápia, quando ele é curtido com materiais ecológicos, ele se torna biodegradável. O processo desenvolvido por Marline acontece em 3 fases principais e leva cerca de 1 semana para a conclusão. Primeiro vem a ribeira, onde as peles são lavadas e preparadas. Depois, o curtimento propriamente dito, nos quais as peles ficam 36 horas submersas no extrato de casca de cajueiro. Por fim, o acabamento, com processos de amaciamento e secagem à sombra. Dos 5 quilos de peles processados durante o estudo, Marline obteve 1 quilo e 100 gramas de couro, um rendimento de 22%. O material final apresentou coloração marrom avermelhada, característica do extrato de cajueiro, e textura firme, sem cheiro de peixe. O couro resultante mantém o desenho original das escamas, criando um padrão único e difícil de ser imitado, ideal para a confecção de bolsas, calçados, bijuterias e outros acessórios. O processo de curtimento, ele nos trouxe resultados muito satisfatórios, em se tratando de um curtimento artesanal, né, onde nós obtivemos uma pele de cor marrom escura ou marrom avermelhada, que também está relacionada essa cor ao uso do curtente. Então, essas peles, elas se apresentaram uma consistência marcante, livre de odor, daquele odor característico de peixe, sem contaminação microbiana, porém, algumas peças elas apresentaram um ressecamento e também um excesso de oleosidade, o que acabou dificultando a manipulação na hora do amaciamento. Porque, como elas se apresentavam em uma textura mais dura, mais rígida, dificultou na hora de manusear para tirar aquelas dobras e algumas rugas que elas apresentaram. Então, fazendo que a gente não tivesse um excelente resultado nessa parte, por conta da maciez e da elasticidade, que não foi resultado desejado nessa parte.
Porém, o curtimento ele foi de fácil execução, também de baixo custo e nos trouxe resultados muito satisfatórios. Além dos benefícios ambientais, a técnica é de fácil execução e baixo custo, podendo ser replicada em comunidades pesqueiras como fonte de renda complementar. Segundo a pesquisadora, o método pode ser especialmente útil em regiões como a Baixada Maranhense, onde municípios como Matinha, Arari e Vitória do Mearim se destacam na piscicultura. Com o trabalho, Marline demonstra que é possível transformar um problema ambiental em oportunidade econômica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a preservação da biodiversidade maranhense. A orientação foi da professora doutora Nancilene Pinto Chaves Bezerra e com orientação da professora mestra Juliana Maria Alves Caldas, ambas do curso de Medicina Veterinária da UEMA. O projeto ganhou em segundo lugar na categoria Pop Vídeo, do Prêmio FAPEMA 2024, da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, com produção de Pedro Batista, Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E o peixe mais vendido no Brasil? Você sabe qual é? O peixe mais vendido no Brasil é a tilápia, que representa mais de 60% de toda a produção de peixes de cultivo do país, segundo a Associação Brasileira de Piscicultura. A espécie também domina as exportações brasileiras de pescado, com os Estados Unidos sendo o principal comprador. A tilápia, peixe de origem africana, se tornou popular no Brasil pelo sabor suave, fácil preparo e preço acessível, além de ser rico em proteínas e baixo em gordura. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. De volta com o Jornal Rádio Universidade, 8 horas, 8 minutos agora. Maria Nogueira, quem está por aqui no YouTube é Mari Silva Mourão. Bom dia, equipe. Uma ótima quarta-feira, claro, né? Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, muito obrigado pela presença de vocês também. E você que acompanha a gente aqui nos mais diferentes modais, né? Aqui pelo 106,9, né? O nosso dial, pela internet, compiladores de aplicativos de rádio, enfim, onde você estiver ouvindo a gente. E, Maria Nogueira, quem está por aí no WhatsApp? Tem aqui o Josimar, do bairro Vá Saldanha, tem o Araújo dos Santos, na Forquilha, tem também a Socorro Brito, em Passo Lumiar, o Renato Gomes e a Luzia, em Passo Lumiar, Rosângela Moreira, na Coab, sempre sintonizada. Tem Borges também, para falar agora sobre alerta de chuvas, atingindo quase todo o Maranhão, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto, alerta de chuvas para 200 cidades aqui do estado, aqui do Maranhão, alerta do IMET, o Maranhão segue então em atenção por causa do risco de chuvas intensas, alerta do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, alerta amarelo, ele tem validade
Então, a situação de emergência pode acontecer, então a população pode acionar tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros. O acionamento do Corpo de Bombeiros é por meio do número 193, o 193, já a Defesa Civil é pelo telefone 199, o 199. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 8 horas 10 minutos. Vamos para a previsão do tempo agora, não é isso, Mayra? Isso, vamos lá. Previsão do tempo e tábua de maré. Para esta quarta-feira, 13 de maio, hoje, né, em São Luís, no Maranhão, o tempo está instável, com algumas tempestades pela manhã. As tempestades de manhã possivelmente com nuvens e precipitação isolada ao longo do dia. A temperatura está entre 25 graus e 30 graus, típica da região equatorial com alta umidade. O vento leve a moderado, cerca de 11 km por hora. No restante do estado, o padrão segue semelhante, com influência de nuvens e chuvas matinais na capital, estendendo-se a áreas próximas. Recomenda-se, inclusive, acompanhar atualizações locais para alertas de temporal. Adalberto, com tábua de maré. É isso aí, Mayra. Na tábua de maré, hoje, né, essa previsão para hoje, a primeira pré-amar neste dia 13. Aconteceu às 3h46 da madrugada, com 5,3 metros. A segunda será às 4h19 da tarde, com 5,4 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais às 10h06 da manhã, com 1 metro. A segunda será às 10h34 da noite, também com 1 metro. Notícias do Brasil. Vamos agora ao ambiente nacional, trazendo as manchetes dos principais impressos do país. A gente começa com Folha de São Paulo e você confere com a gente nos modais de vídeo da Rádio Universidade. YouTube, site, aplicativo oficial. Em Folha de São Paulo, em ofensiva eleitoral, Lula zera a taxa das blusinhas e prevê 11 bilhões de reais em segurança. Petista acaba com o imposto de importação e anuncia pacote anticrime. Também como destaque, aqui em Folha de São Paulo, ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça são os novos presidente e vice do TSE, respectivamente. Mayra Nogueira, tem o estado de São Paulo? No estado de São Paulo, Adalberto, a inflação de abril é a maior do mês em 4 anos. Gasolina subirá já. Petrobras deve anunciar a alta de preço do combustível em breve. Indicador oficial da inflação do país, o IPCA, desacelerou de 0,88% em março para 0,67% em abril. O resultado, porém, foi o mais elevado para o mês desde 2022. Com isso, a taxa acumulada em 12 meses acelerou pelo segundo mês consecutivo de 4,14% em março para 4,39%, ainda dentro da margem de tolerância da meta, 4,5%, mas cada vez mais longe do seu centro, 3%. O conflito no Oriente Médio voltou a afetar os preços de itens como combustíveis e alimentos. Pesaram também os reajustes de medicamentos, gás ainda de botijão, né, e a energia elétrica. Ontem, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a companhia deve anunciar em breve um aumento de preços da gasolina. Vai acontecer já, é o que ela disse. O barril do petróleo fechou a 107,77 dólares, uma alta de 3,42%. É isso aí, Mayra Nogueira. Vamos aqui agora ao destaque, né, do jornal O Globo. Vamos trazer aqui, jornal O Globo agora. 8 horas 14 minutos. Negócio travado. União Europeia veta importação de carne do Brasil a partir de setembro. O governo se diz surpreso e tentará reverter medida que ocorre dias após acordo comercial com o Mercosul vigorar. É isso aí. E de olho nas urnas, há 5 meses da eleição, Lula revoga a taxa das blusinhas. O presidente decidiu derrubar cobrança de 20% de imposto sobre importados de até 50 dólares. Essa medida, adotada para gerar receita e proteger o varejo nacional, causou desgaste na população, né? Aliás, desgaste na popularidade, né?
com certeza. E Nunes Marques toma posse no TSE e exalta a urna eletrônica. Olha só, isso aqui é importante, viu? Exaltando a urna eletrônica. Mara Nogueira, a gente vai aqui para justamente esse ambiente, né? Trazendo a reportagem falando justamente, né, de Nunes Marques, esse momento, né, essa indicação de Bolsonaro ao Supremo, ele assumindo o TSE, essa reportagem de Alan Barbosa, que vem agora na sequência. Alan. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça foram empossados na noite desta terça-feira, presidente e vice, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Os dois foram indicados ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e vão conduzir as eleições gerais deste ano. A cerimônia protocolar contou com as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos presidentes do Senado e da Câmara, senador Davi Alcolumbre e deputado Hugo Mota. Como de praxe, todos os ex-presidentes da República foram convidados, inclusive Jair Bolsonaro e Fernando Collor de Mello, ambos em prisão domiciliar. Apenas o ex-presidente José Sarney participou da cerimônia. Em discurso, Nunes Marques reforçou a soberania popular por meio do voto. Reputa essencial que o Tribunal Superior Eleitoral cumpra com sua missão constitucional de organizar, orientar e fiscalizar as eleições, para que sejam eleições limpas e transparentes. É dessa maneira que cada voto deve ser computado como expressão da soberania popular. Haja respeito à liberdade de expressão e de pensamento. Em qualquer democracia consolidada é fundamental que se observem essas liberdades, que permitem as trocas de ideias e o adequado debate sobre todas as questões efetivamente relevantes para o cidadão e, portanto, para a sociedade. As autoridades que o precederam no discurso, entre elas o presidente da OAB, Beto Simonetti, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defenderam a confiabilidade das urnas eletrônicas, mas Nunes Marques não mencionou. O processo eleitoral de um país verdadeiramente democrático deve ter como protagonistas suas eleitoras e seus eleitores. Um pleito, por sua vez, somente será bem-sucedido se conseguir capturar fielmente a voz de cada uma das suas cidadãs e de cada um de seus cidadãos. Para cumprir essa missão, devemos atuar com independência, equilíbrio e prudência, sem omissão diante de ameaças concretas ao processo democrático, mas também sem incorrer em excessos incompatíveis com o Estado democrático de direito. O novo presidente do TSE manifestou preocupação com o uso indevido de inteligência artificial no processo eleitoral e também com a manipulação do eleitor por meio de desinformação pelas redes sociais. A liberdade do voto depende de um ambiente comunicacional em que as pessoas possam ouvir, falar, discordar, refletir e formar suas convicções sem intimidação. A internet e as redes sociais tornaram extremamente complexo o trabalho de assegurar a livre manifestação do pensamento, haja vista as inúmeras formas de intrusão da desinformação e de manipulação cognitiva. Mas a liberdade é sempre um fruto delicado numa árvore espinhosa. É preciso habilidade e paciência para colhê-la. Cássio Nunes Marques, que completa 54 anos no próximo sábado, é natural de Teresina e comandará o TSE pelos próximos 2 anos. Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, antes de tomar posse no Supremo Tribunal Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro.
Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, a gente conversa com a coordenadora de pesquisa do IEMA Tamancão, Sara Valois, para falar sobre a primeira mostra Direitos Humanos, Meio Ambiente e Inclusão, Ciência e Cultura nos 22 anos da Lei 10.639. Sara, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos aqui presentes e a nossos ouvintes também. Maravilha! Olha, falar sobre esse evento, né? Essa mostra de direitos humanos, meio ambiente e inclusão, ciência e cultura, nos 22 anos da Lei 10.639. Falar primeiro sobre a lei, depois a gente vem para essa mostra, né, o edital que foi lançado, né, essa coisa toda, e esse evento que vai acontecer em setembro? Setembro, em setembro, tá? Começando por essa lei, a Lei 10.639. De que trata essa lei? A Lei 10.639, ela é uma lei que obriga, né, as escolas a tratar a história e cultura afro-brasileira no ensino básico e ensino médio. Depois ela é ampliada para 11.635, e aí nós temos que trabalhar também, além da história e cultura afro-brasileira nas escolas, no ensino básico, a gente também tem que trabalhar história e cultura indígena nas escolas com os alunos. Então é obrigatório, faz parte do currículo formador deles, conhecer um pouco da cultura e da história afro-brasileira, que é a nossa formação, né? Que é a nossa cultura. Porque na grade curricular, de modo geral, isso era um tema que não era tão bem trabalhado. Sim. Então, essa lei, ela vem exatamente como uma reparação dos anos e anos, ela tem 22 anos, foi uma lei trabalhada e pensada principalmente pelo movimento negro, né? De tentar reparar esse processo de que desde o ensino básico você não tem conhecimento do seu povo. E a maioria da população brasileira, podemos dizer que mais a metade, é formada por uma população afro-brasileira e também indígena. Então, dos indígenas, a gente sabe muito pouco da nossa história, ainda mais aqui no Maranhão, que a gente tem uma relativa população tanto afro-brasileira quanto indígena, e há uma certa ignorância mesmo, né, sobre essa temática. E acreditamos que então, a lei ela vem com esse propósito de tentar sanar, resolver essa questão. Em muitos lugares ela ainda não é tão bem aplicada, mas a gente lá na nossa escola, nós temos essa função e a gente consegue levar isso de alguma forma. E é muito bem-vinda, claro, né, essa lei justamente para trazer, na minha opinião, trazer uma lógica para as coisas. É claro que é um reconhecimento, né, também um acerto de contas, digamos assim, sim, né, sim. com o nosso passado, mas para mim ela é uma questão lógica. Parece óbvio, né? Óbvio, sim, porque sim. As pessoas aqui, vamos falar especificamente sobre o Maranhão, que tem uma população preta bastante grande. Sim, né, a terceira maior do Brasil. A terceira maior do Brasil, olha só. Sim. E indígena também, né? Então, assim, não tem lógica a gente conhecer tanta coisa, tanta cultura, tá no nosso linguajar, na nossa literatura também. Olha, e isso não ser parte da educação formal. Exatamente. É uma lógica. O que está acontecendo, né, não é só uma questão de reconhecimento, é dar lógica às coisas, porque antes disso não tinha lógica. Sim. A nossa cultura ela é preta, indígena, tem a portuguesa também, enfim, Sim, claro. Toda essa influência. Enfim, por que isso não estava, né? Exatamente. Não tem lógica. Agora vamos dar lógica para as coisas. Sim. Né? E precisou dessa organização do movimento negro, claro. né, de entender que exatamente o que você está falando, assim, como é que a gente tem todo esse arcabouço, esse conhecimento de outras áreas, de outras culturas e da nossa cultura. Gente, todo mundo gosta de Bumba Meu Boi aqui. Exatamente. Bumba Meu Boi, Bumba Boi de Zabumba e tudo mais, que é uma coisa negra. E a gente sabe que foi muito marginalizado, né, durante bastante tempo. Então, a gente tenta trazer isso, né? Com o passar do tempo, virou a cereja do bolo, uma das joias que a gente tem, né? Claro, a nossa natureza. É a nossa preciosidade. É a nossa preciosidade, que é a nossa cultura, e a cultura negra, preta, indígena, branca também, enfim. Só tem aqui. Só tem aqui. Só tem aqui. Essa, bem especificamente, nossa, só existe aqui. Só existe e por que isso não estava lá nos livros, não está nas coisas? Exatamente. Enfim, que coisa
né? Absurda. Mas, enfim, agora falando especificamente, Sara, sobre esse edital, né? O que ele abrange, né? E o que vai estar em questão justamente nesse evento que vai acontecer em setembro. Então, a proposta, esse edital, do Direitos Humanos, que eu coordeno o NEAD aqui no Tamancão também, que é o Núcleo de Estudos Antirracistas e Direitos Humanos, que é justamente trabalhar essas temáticas, essa proposta que abrange e que abarca os direitos humanos nas escolas, que tem que ter, né? A gente pensa que a cultura de paz, por exemplo, é algo que é bastante importante. Então, pensando nisso, convidamos a UFMA, convidamos o Colum, temos parceiros, e até a data do evento, que será no mês de setembro, nós pretendemos fazer formações com os professores, com a comunidade, convidando exatamente esses parceiros, que a UFMA, a gente sabe que tem uma produção muito significativa. Já deixo aberto o convite aqui para os ouvintes, para os professores, para a rádio. Incluir a Rádio Universidade com também, certeza, para ajudar a divulgar isso tudo, né? Sim, sim. Essa programação, né, que vai ter, exatamente, que vai se formular justamente com a chegada dessas iniciativas, atendendo aí a esse edital, né? Sim. O edital está onde, como as pessoas podem encontrar, enfim, o que elas podem fazer justamente já para entrar em contato com isso, para deixar tudo formatado, né? Essa Sim. formatação para que atenda esse edital. Olha, nosso público, quem a gente pretende atingir principalmente são quem está produzindo no ensino básico. Não quer dizer que você que esteja aqui no ensino superior não possa apresentar seu trabalho, a sua pesquisa. Se você tem alguma pesquisa na área dos direitos humanos, principalmente da cultura, você pode levar. Nós temos vários eixos, justamente porque nós sabemos que a escola, ainda mais no IEMA, que tem uma proposta do ensino médio técnico, abrange várias áreas do conhecimento, né? Então, nós pensamos em uma forma que todas as áreas pudessem ser abarcadas. Então, se você é da ciência da natureza e da terra, você pode vir apresentar seu projeto, seu trabalho, sua pesquisa no nosso evento. Nós vamos provavelmente lançar esse edital
no mês de junho, vai estar aberto no site tanto do IEMA quanto nós vamos criar uma página do Tamancão, e você vai poder ver qual eixo se encaixa melhor e apresentar seu trabalho. Ali serão aproximadamente 2 ou 3 dias de evento no mês de setembro. A proposta é que seja lá na nossa unidade, mas isso ainda não está decidido, mas não se preocupe que será divulgado, e vocês, quem quiser participar, quem tiver interesse, já fica aberto o convite, ficarão sabendo. Aqui no Colum tem muitas produções, então nós já fechamos a parceria com o NEABI, por exemplo. E a proposta é isso, é trocar conhecimento, quem está produzindo, existem muitas pesquisas aqui, pesquisa histórica, pesquisa em outras áreas, robótica, quem tem produção nessas áreas, programação, já pode pensar em algo para apresentar no mês de setembro com a gente. Tá? Que legal. Tá Olha convite. como é importante a escola, né? Uhum. E somente a escola hoje, né? Com o formato que a gente pensa, de dar esse protagonismo para os alunos. Tecnológica, de pensar como é que... A escola, de certo modo, sempre foi assim, mas como é que você vai aplicar tudo aquilo no seu dia a dia, preparar para o trabalho, preparar para a vida, né? De modo geral. Então, a gente tem essa proposta do ensino integral, também tem bastante isso. É a função expandida da escola. Exatamente. Que maravilha. Olha, Sara, pode contar com a gente aqui também, né, em participar disso aí, para divulgar, enfim, a Rádio Universidade, claro, obviamente é aberta a todas essas ações, tá? E promover também, ajudar a promover isso tudo. Acabei de conversar aqui com a coordenadora de pesquisa do IEMA Tamancão, né? Isso. A Sara Valois, e falou sobre a primeira mostra Direitos Humanos, Meio Ambiente e Inclusão, Ciência e Cultura nos 22 anos da Lei 10.639, cujo edital já foi lançado e as pessoas podem entrar em contato justamente para saber e inscrever aí, claro, trabalhos, participar desse grande evento que vai acontecer em setembro. Isso. Muito obrigado, Sara. Eu que agradeço o convite, comentava agora há pouco que é muito bom estar desse lado, que eu sempre fui uma ouvinte assídua da rádio, desde o meu ensino médio. Então, fico muito feliz de estar aqui participando desse momento com vocês e deixo o convite para todo mundo aberto a participar da nossa atividade. E continue nessa sintonia, por favor. Pode deixar. Muito obrigado e um bom dia. Mara Nogueira, vamos para o break, a gente volta já já. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Oito horas e 33 minutos, agora de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade Noticiário, né? Claro, o Borges Júnior vem agora de volta para falar sobre o Supremo, que suspendeu o processo e mantém os mandatos dos vereadores daqui de São Luís, não é isso, Borges? Isso, Adalberto, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter suspensa a investigação sobre suposta fraude à cota de gênero, a investigação envolvendo o diretório do Podemos aqui em São Luís. A decisão ela foi unânime e, com o entendimento dos ministros, também fica suspensa de forma temporária a cassação dos vereadores Wendel Martins, Raimundo Júnior e Fábio Macedo Filho. Eles tinham perdido os mandatos após decisão da Justiça Eleitoral maranhense. O relator do caso, Flávio Dino, ele afirmou que o processo envolve uma autoridade com foro privilegiado, o que, segundo ele, leva a competência da investigação para o próprio Supremo. O voto ele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin e ainda a ministra Carmen Lúcia. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão havia entendido que candidaturas femininas fictícias foram usadas para cumprir cota mínima de 30% nas eleições de 2024. Com a nova decisão,
a redistribuição das vagas na Câmara Municipal da capital, aqui São Luís, foi interrompida. Isso até que o impasse jurídico seja resolvido de forma definitiva. Adalberto, Mayra. Borges, voltando aqui, vamos falar agora da UFMA, que está com uma chamada interna aberta para novas propostas de mestrado e doutorado. Chamada por meio da GEUFMA, que é a Pró-Reitoria de Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização, está então com a chamada interna aberta, convoca docentes efetivos da universidade para apresentarem proposta para a criação de novos cursos de mestrado e doutorado, tanto acadêmicos quanto profissionais. A iniciativa, ela visa selecionar propostas, elas vão ser submetidas, essas propostas, à avaliação de propostas de cursos novos da CAPES em 2026. O intuito central é fortalecer a pós-graduação stricto sensu da universidade, alinhando-se às metas do Plano de Desenvolvimento Institucional 2022-2026 e garantindo também maior competitividade junto aos critérios nacionais. Os interessados, eles podem solicitar o roteiro para a elaboração do requerimento interno pelo e-mail agufma.dpg@ufma.br. Outras informações, Adalberto, Mayra, sobre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, por meio do site da instituição, o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Borges, para finalizar esse noticiário, tem um corpo, né? Corpo encontrado às margens do Rio Anil, isso na região da Avenida do Reg, né? Vai passar por perícia. Exatamente, vai ser periciado, Adalberto. O homem, ele tinha marcas de arma de fogo. Foram populares que encontraram o corpo desse homem, foi achado no dia de ontem, nessa terça-feira. Então, as pessoas os populares acionaram a polícia e também o corpo de bombeiros. O corpo desse homem tinha perfurações em várias partes do corpo e ainda não foi identificado. Estava às margens do Rio Anil, na região da Avenida do Reg, bairro Dânia. Depois, então, de encontrado o corpo, ele foi encaminhado ao IML, ao Instituto Médico Legal, e vai ser submetido à perícia. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 8h37 agora. Trazemos já Beto Errong com Indireta Cultural. Indireta Cultural, com Beto Errong. Indireta Cultural, com Beto Errong. Hoje, Beto Errong vai falar sobre o reggae, né? Reggae, o Dia Nacional do Reggae e o descaso na Jamaica brasileira. Não é isso, Beto? De maio foi o Dia Nacional do Reggae, uma data marcante não só para a Jamaica brasileira, mas para o país inteiro. Eu quero aproveitar para analisar o trabalho feito pelo pesquisador Roberto Pereira, intitulado Mudança de Gosto Musical ameaça São Luís como capital do reggae. A pesquisa saiu inclusive no jornal Folha de São Paulo. Surpresa? Só para quem vive em um gabinete com isolamento acústico. Para quem caminha pelas ruas da Jamaica brasileira, o silêncio do gênero entre os novos é o barulho ensurdecedor de um naufrágio anunciado. Os dados são a certidão de óbito de uma identidade que o governo federal tentou oficializar em 2023. Apenas 4% dos jovens maranhenses ainda consomem o gênero. O mais grave, a maioria sequer pisa em uma festa de reggae. O título de capital brasileira do reggae tornou-se uma honraria que precisa ser mantida, mas não há grandes esforços de uma estrutura oficial local, portanto, corre o risco de virar um adereço de museu para uma cultura que está sendo asfixiada enquanto os políticos posam para as fotos. O roteiro da decadência é previsível e segue o manual da crise político-cultural que se arrasta há décadas. Fachada. Nomeiam-se avenidas, inauguram-se museus e criam-se festivais de calendário. E quero deixar aqui registrado a importância dessas ações para a cidade. Mas, realidade. O regueiro, o artista, o DJ, o músico e o dono de radiola, a verdadeira medula espinhal da Jamaica brasileira, amargam um descaso técnico e financeiro. São Luís virou um posto avançado de mega eventos sob o pretexto de aquecer a economia e entregar o que o povo quer.
Prefeitura e governo do estado torram milhões em cachê para artistas de fora que levam o dinheiro embora no primeiro voo após o show. Enquanto isso, os artistas locais sobrevivem na berlinda recebendo migalhas de cachê, isso quando não precisa esperar anos na fila da humilhação burocrática para ver a cor do dinheiro. Onde estão aquelas vozes que, na época do governo da família Sarney, rasgavam o verbo contra o descalabro cultural? Ao que parece, a indignação tinha prazo de validade ou preço de mercado. A cegueira seletiva atingiu produtores, jornalistas e intelectuais mais preocupados em garantir o seu nos editais e cargos de confiança do que em preservar o patrimônio que dizem defender. Na época da concessão do título de capital do reggae, o questionamento já era urgente. São Luís é a capital brasileira do reggae. E daí? Comentamos isso na época. Título não se sustenta sem cultura política pública e respeito ao artista. O veredito? Não conheço outro lugar do mundo com tamanha potência criativa e econômica que possua uma classe política tão empenhada em transformar ouro em lixo. São Luís não está perdendo o reggae para o gosto musical dos jovens, está perdendo sua essência para a vaidade, corrupção e incompetência de quem deveria zelá-la. O reggae em São Luís hoje é como um museu suntuoso, lindo por fora, mas vazio de vida por dentro. Ou como aquela avenida colorida que serve de trilha sonora para uma postagem nas redes sociais, mas não toca a vida de quem construiu a Jamaica brasileira. Eu sou Beto Errong, falando diretamente para o jornal Rádio Universidade. Veja essa e outras opiniões também no nosso blog disponível no www.amundioca.com/indireta cultural. Até a próxima. Esse é Pokémon que foi a Indireta Cultural, toda quarta-feira, aqui do Jornal Rádio Universidade. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Agora são 8 horas e 42 minutos para fechar a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Vamos de esporte. Para começar, o 3º Congresso Maranhense e também o Congresso Internacional de Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, voltados aí para os profissionais, pesquisadores, estudantes e interessados em educação física e saúde. O evento híbrido tem como temática ciência, movimento e inovação em contexto multidisciplinar. A programação conta com as palestras, oficinas, cursos e apresentações de trabalhos. O evento acontece de 27 a 30 deste mês no Hotel Premier, que fica na Avenida dos Holandeses, né, na Ponta da Areia. Inscrições pelo Simpla e mais informações no Instagram, Agenda Educação Física. Mayra. Continuando com a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que está promovendo a 2ª edição da corrida Maradefes, o Maio Verde, comemorado no dia 19. O evento vai celebrar o dia do defensor e da defensora e ainda da Defensoria Pública. Também vai comemorar os 25 anos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Essa corrida acontece no próximo domingo, dia 17, com caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. O trajeto vai ser feito na Via Expressa. A concentração acontece às 5 da manhã em frente ao edifício sede da DPE, no Renascença 2. Inscrições até esta quarta-feira, dia 13, pelo site portal.kitrunner.com.br. As informações no Instagram, Defensoria MA. Para finalizar, tem a nadadora maranhense Sofia Duailib. Ela ganhou 7 medalhas na 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas e na 5ª e 6ª etapas da Copa Brasil de Águas Abertas, realizadas aí pela CBDA, que é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, no começo deste mês. Ela conquistou uma medalha de bronze no revezamento juvenil misto, 2 ouros nas modalidades juvenil e geral da prova de 1,5 km, e já na 5ª etapa da Copa do Brasil, ouro na categoria juvenil de 4 km e prata no geral da prova de 4 km. Na 6ª etapa, a Sofia ganhou 2 de prata, uma na categoria juvenil de 2,5 km e outra na categoria juvenil de 4 km.
parabéns para a nossa atleta, né? E Mayra Nogueira, a redação aqui de Maiara Cordeiro, a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, prometendo voltar amanhã com mais informações aqui a partir de 7h10. E o que é que tem mais agora, Mayra? Você vai ficar já com, além do programa É Saúde, Fale com o Especialista, tem o Avançar, do ADF Sadu, e tem o programa Fala Defensoria. Em seguida tem Manhã 106. Com Mayra Nogueira. Isso. E a gente volta amanhã. Tchau. Amanhã tem mais. É saúde? Fale com o especialista. Informa